Então tá certo. Olá, tudo bem? Sou o Júnior Batista, sou representante da Faculdade Hillel de Teologia e a gente conversando, a gente achou por bem dar um auxílio para os professores de escola bíblica dominical que usam algumas revistinhas. E como a gente tem alunos da nossa escola, da nossa faculdade de teologia, que usam a revista da CPAD, que nesse trimestre está tratando sobre fé e obras, que é o terceiro trimestre de 2014, ensinos de Tiago para uma vida cristã autêntica. Nós da Faculdade Hillel de Teologia achamos por bem, então, refletir também, fazer algumas reflexões sobre a lição do domingo seguinte. No caso, eu vou falar aqui sobre a lição de número 10, que será dada no dia 7 de setembro de 2014. O título dessa lição é O Perigo da Busca pela Autorrealização Humana. O perigo da busca pela autorrealização humana. Então, se você que usa essa revistinha aí, pega a sua revistinha, pega a sua Bíblia, que vamos usar a Bíblia também para alguns comentários. Eu quero convidar você, eu sei que tem outros comentaristas brilhantes também sobre as lições, mas eu quero dar uma pequena contribuição para você que vai também dar aula dentro desta lição da CPAD, que precisa de algumas ideias, apenas alguém mais para auxiliar você na sua reflexão. Então, a primeira coisa que eu vejo aqui de muito interessante é que a lição não está falando sobre a autorrealização em si, mas está falando do perigo da busca pela autorrealização humana. Onde está o perigo disso? O texto áureo que foi escolhido pelo comentarista da lição se encontra em Tiago 4,10, que diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. A verdade prática diz assim: a realização humana, à parte de Deus, distante de Deus, é impossível de acontecer, pois a criatura não pode viver longe do Criador. Como disse um certo autor, assim como o peixe é para a água, assim é o homem para Deus. Não tem como alcançarmos, seja lá o que for, em qualquer área da vida, sem Deus e nos sentirmos completos. E é isso que vai tratar esta lição do domingo do dia 7 de setembro. O perigo da busca pela autorrealização humana. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago, capítulo 4, vai do versículo 1 ao 10. E eu vou ler, e junto com a leitura eu já vou fazendo alguns comentários, tá bom? Então eu vou fazer primeiro toda a leitura, vou fazer alguns comentários sobre o texto em si, sobre o contexto da leitura bíblica em classe, e depois adentraremos na lição propriamente dita. A leitura bíblica em classe se encontra em Tiago 4, do 1 ao 10, que diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, da maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos,
pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Primeiro vamos fazer aqui um background, um pano de fundo do texto em si. O Tiago aqui, o irmão do Senhor, o irmão de Jesus, quando Jesus morreu e foi assunto aos céus, segundo os historiadores, Tiago ele converte-se ao Senhor Jesus como Deus. Ele reconhece que o irmão carnal dele, antes de ser irmão carnal, era o Deus criador de todas as coisas e mantenedor. Então ele escreve aqui essa carta, essa epístola aos cristãos da época, e ele acaba descobrindo um problema, ao que entendemos aqui, dentro daquelas igrejas. E é por isso que ele faz uma primeira pergunta, ó, de onde vêm as guerras e pelejas entre vocês? Parece que os irmãos lá estavam vivendo em certas disputas dentro da igreja. De quem era mais, de quem era menos, quem podia, quem tinha, quem não tinha. Então, o Tiago, no capítulo 4, ele faz a pergunta, de onde está vindo essas guerras de vocês? E ele mesmo responde, porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. É muito interessante que ele fala dos vossos deleites. Algumas versões, como a King James, no lugar de deleites, ela traz das vossas paixões. A paixões aqui é no sentido dos vossos impulsos carnais, vontades exageradas, sentimento exagerado, dos vícios, dos maus costumes, da vontade desenfreada, da vontade sem limite. Então, a primeira questão que o Tiago coloca aqui é: de onde está vindo as intrigas dentro da igreja de vocês? Não seria por causa de disputa? Não seria por causa desses impulsos que eu não consigo freá-los? Que nos vossos membros guerreiam. Quando fala nos vossos membros, está falando de dentro de vocês está brigando. Às vezes a pessoa, é isso que ele está falando, na igreja lá, da época dele, falava que amava o irmão, estava feliz pela vitória do irmão, mas por dentro estava com a mente dele, o coração dele guerreando, não achando que estava tão bom assim a pessoa estar recebendo vitória, porque ela também não estava recebendo vitória. Então é a famosa inveja, a cobiça pelo que o irmão estava recebendo. E é por isso que ele continua dizendo, agora no versículo 2, assim: cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Ó. Inveja e cobiça. Combateis e guerreais um com o outro e nada tendes, porque não pedis. Ao invés de pedir, ao invés de buscar o que era deles, eles ficavam lutando entre si. Então é isso que o Tiago está tratando aqui. Ele está falando assim: vocês brigam e não alcançam nada. Porque vocês estão brigando entre si ao invés de pedir. Legal. Só que agora vem com um outro problema. Tem aqueles que brigam e pedem. Pedem, mas não recebem. E depois querem reclamar com Deus. Mas, Senhor, eu tenho te pedido, eu tenho feito campanhas, tenho isso e aquilo. Tá. O Tiago também resolve isso. Ele fala assim: pedis, porque tem aqueles que pedem, e não recebeis. Por que eu peço e não recebo? Eu faço campanha e não recebo. Pedis e não recebeis? Aí ele fala: porque pedis mal. O que é pedir mal? Para o gastardes em vossos deleites. Lembra do deleite lá em cima? Paixão. Pedir por impulso. Pedir por competição. Claro que Deus não vai ouvir uma oração dessa. É isso que Tiago está dizendo aqui. Se eu peço para os meus próprios impulsos, para os meus sentimentos exagerados, para os meus vícios, para as minhas paixões, como é que Deus vai levar a sério uma oração dessa? Adúlteros e adúlteras. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo
É inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Quando ele fala aqui em mundo, ele está falando do sistema. Sistema político, econômico, sistema que rege a moda, a economia, que tenta reger a sociedade em si, esse sistema mundano. A gente não pode se equiparar a isso. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 12:2, ele fala para que não nos conformemos com este mundo, mas que nos transformemos pela renovação do nosso entendimento. Porque aí sim a gente vai descobrir qual é a boa, perfeita vontade de Deus. Não tem como eu querer me igualar e querer saber se a vontade de Deus é boa ao mesmo tempo para mim e reclamar dele ainda. Então ele está aqui fazendo uma reclamação daqueles que têm amizade com o sistema. Essa amizade é uma comparação, querer equiparar-nos com o sistema mundano. Ou cuidais vós que em vão, diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes, tem zelo. Não é em vão. O Espírito Santo ele não quer dividir-nos com o mundo. Ele não aceita esse tipo de divisão. Antes, e isso é muito interessante, ele fala assim, antes, contudo, todavia, ele dá maior graça, dá graça ainda maior, se você resistir às coisas do mundo, resistir ao sistema. Portanto, diz, Deus resiste aos soberbos. O mundo ensina a soberba. O mundo ensina egoísmo. Deus resiste à soberba. Ele resiste a essa competição da moda, competição econômica, competição social, competição de status. Deus resiste aos soberbos. Como ele vai levar a sério a oração de um soberbo? Deus resiste aos soberbos. Dá, porém, graça aos humildes. Humilde não é aquele que, eu aceito viver deste jeito, nessa situação horrenda e vou baixar a cabeça e aceitar tudo como está. Não. O humilde aqui é no sentido de contentar-nos com o que temos, porque eu vivo uma realidade, mas sei lutar pelo que é meu, pelo que Deus tem me dado direito de alcançar, segundo a sua graça. Aí ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. Me sujeito a Ele, obedeço Ele. Aí eu resisto ao diabo, resisti a esses impulsos. E ele fugirá de vós. Primeiro eu tenho que me sujeitar à palavra de Deus, à vontade de Deus. Aí eu vou resistir a esses impulsos, a essas paixões. Aí o diabo foge. Só que para eu me sujeitar a Deus, eu tenho que estar próximo de Deus. Não tem como se sujeitar a Deus e estar distante de Deus. Está longe de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, é o que ele fala no versículo 8, agora de forma mais explicada. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Por que o diabo foge? Não é pela minha, eu sou obediente, sou santo, sou melhor, não. Eu me chego a Deus, ele se chega a mim, o diabo foge. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós. Limpai as mãos, eu perto de Deus, eu limpo as mãos. Pecadores. E vós de duplo ânimo, mente dividida. Penso nas coisas de Deus, mas ao mesmo tempo eu penso nas coisas do mundo. E às vezes não tenho nem a mente dividida, eu dou prioridade ao materialismo. Purificar o coração. Esse negócio de purificar o coração, purificar a mente, purificar o sentimento. Sentir as vossas misérias. Está pedindo para a gente sentir a tristeza por isso. E lamentar, e chorar. Isso aqui é conversão. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, aí Ele vai exaltar vocês. Esse é o contexto que Tiago está trazendo para nós aqui, no capítulo 4, dos versículos 1 a 10, que é o que o nosso comentarista trouxe nesta lição de hoje, o Eliezer de Lira e Silva. E é o que eu quero comentar com vocês de forma bem breve, tá bom? Primeira coisa aqui na introdução da lição, a gente vê que o autor está dizendo aqui que o desejo de realização profissional, desejo de realização pessoal, nós temos essas realizações, os sonhos profissionais, desejo de melhor qualidade de vida, todo mundo quer uma melhor casa, um melhor carro, poder fazer compras, não só de roupa, mas de alimentação, poder viajar. Isso aqui são anseios legítimos do ser humano. A Bíblia não proíbe ansiarmos essas coisas,
Ansiarmos ainda no sentido de desejar, que a ansiedade na psicologia ela já ultrapassa um pouco a questão apenas de preocupação, de desejo. A ansiedade já é uma preocupação exagerada. Então, aqui no sentido de eu querer melhorar de vida, a Bíblia não proíbe isso. É legítimo do ser humano. O problema existe quando esses desejos se tornam obsessão. É o famoso transtorno obsessivo-compulsivo. Crente obsessivo-compulsivo. Transtorno, a pessoa está confusa, está transtornada por uma obsessão, por uma ideia que faz com que ela tenha uma compulsão, que ela haja de maneira errônea. O transtorno obsessivo-compulsivo. Tem gente que é obsessiva por autorrealizações. Tudo gira em torno do eu, do egocentrismo. Aí ele deixa Deus à margem da vida. Deixa Deus de lado por causa do sonho pessoal. Deus tem que estar acima dos nossos sonhos pessoais. A nossa realização pessoal só é completa se Deus for o centro dessa realização. Não tem como abrir mão de Deus para realizarmos os nossos sonhos. Em primeiro lugar, estarmos no centro da vontade de Deus. Em primeiro lugar. Aí sim os nossos sonhos começam a ter base. Porque sonho sem Deus vira pesadelo. Então, é isso que vamos aprender durante essa lição de número 10. Que vai falar muito sobre o perigo da busca pela autorrealização humana, apenas humana. Esse é o grande perigo. O autor dividiu aqui a lição em 3 tópicos muito interessantes. E o primeiro tópico fala sobre a origem dos conflitos e das discórdias. Qual é a origem? Qual é o gênese dos conflitos e das discórdias? E o Tiago está tratando aqui principalmente dentro das igrejas. Onde origina-se isso? Versículos 1 a 3, de novo, Tiago 4, 1 a 3. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tendes. Sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. A origem dos conflitos e das discórdias. Que sentimentos são esses? Em primeiro lugar, que é uma pergunta interessante que é feita nesse primeiro tópico. Entre aqueles crentes daquela época, como vemos aqui, havia guerras entre eles. Havia pelejas, disputas, interesses pessoais. E isso fazia com que eles entrassem em atrito uns com outros, principalmente entre os que achavam que eram mais, os que tinham. E o interessante é que, enquanto isso, os menos favorecidos da igreja estavam à margem dessas ambições. Estavam brigando entre si, disputando entre si, para quem tinha mais. E quem mais sofria lá eram os reais necessitados. Pensa uma coisa comigo. Deus, Ele olha 2 pessoas que têm motivação quando pede para Ele, motivação apenas para mostrar que o carro é melhor, a roupa é melhor, e brigam com Deus, como, Senhor, eu ensino, eu prego, eu canto, por que eu não posso ter? E Deus vê a motivação de um querendo ter mais do que o outro apenas para mostrar que tem, para mostrar que é próspero, entre aspas. Quem é que Deus vai atender? Ou aquele que está pedindo, não para mostrar, não para competir, mas porque necessita realmente daquilo. Quem será que Deus vai ouvir? É isso que o Tiago está falando. Você acha que Deus vai ouvir um absurdo desse? Que sentimentos são esses? E aí onde ele começa a explicar, está aqui na parte 2 da lição, dentro do tópico 1 ainda, a origem dos conflitos, das discórdias. O ponto 2 fala assim, a origem dos males. Por isso que ele fala assim, combateis e guerreais. Qual é a origem dos males? Ele fala aqui, cobiça e inveja. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Pensa nessa palavra aqui, cobiça e inveja. Tem uma diferença entre a cobiça e a inveja.
A cobiça, eu fui pesquisar no dicionário, é o desejo exagerado de possuir bens materiais. Desejo exagerado. Obsessão por ter bens materiais, bens visíveis. É uma ambição exagerada. Isso é cobiça. A pessoa tem aquele desejo, eu quero mais. Eu quero ter bens materiais. Eu quero que as pessoas vejam o que eu tenho. Olha o que o Tiago está dizendo aqui. Você tem tanto desejo por possuir bens materiais? Tanta teoria da prosperidade, quem tem mais é mais abençoado. Aí ele coloca, além de cobiçoso, você é invejoso, que tem uma diferença. A cobiça, está aqui, ó, começa a agir aqui. É só o que eu quero ter, os bens, eu quero ver. Normalmente o cobiçoso, ele parte para uma inveja, ele se torna invejoso. O que é inveja? É desgosto ou pesar, tristeza, pelo bem ou pela felicidade de outrem, de outra pessoa. Eu quero, eu cobiço, eu preciso de mais bens, aí eu não alcanço. A gente vive num capitalismo, não é tão fácil assim alcançar tudo o que a gente quer, e principalmente quando queremos, no nosso tempo. Eu não alcanço, aí alguém alcança, eu começo a invejar o que ele tem. Quer não invejar o que quer dos outros? Para de ser cobiçoso. Aí fala que a inveja é eu sentir tristeza. Às vezes você bate palma, sorri, fala glória a Deus, Deus te abençoe, mas lá dentro do coração tem uma inveja, ele conseguiu e eu não. Inveja é a tristeza pela felicidade de outra pessoa. É o desejo de possuir, desejo exagerado, de possuir o bem alheio. É o famoso apagar o do outro para o meu brilhar. Aí o cobiçoso, normalmente, ele parte para uma inveja e não mais dá alegria para ele ou apenas também ter. Ele quer só ele ter aquilo. Ele quer que o outro não tenha mais. E é aqui onde o Tiago está falando, essa é a origem dos males. Essas aqui são as predisposições básicas da nossa natureza para desenvolver uma atitude combativa e de guerra contra as pessoas, até mesmo em nome de Deus. A gente luta às vezes com o irmão em nome de Deus, achando que a gente está trabalhando para Deus. O apóstolo Paulo achou que enquanto ele perseguia os irmãos da época dele, ele achava que estava trabalhando para Deus. Deus não tem compromisso algum com desejos egoístas. Porque a origem de alguns desejos são apenas desejos cobiçosos e invejosos. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Abra aí em 1 Samuel 16 e 7. Vamos ver o que Deus tem a nos dizer dentro desse texto. 1 Samuel 16, 7, que diz assim: Entretanto, o Senhor assegurou a Samuel: Não te impressione diante da aparência nem da estatura desse homem, pois eu o rejeitei. Eis que Deus enxerga não como o ser humano vê, porquanto o homem julga e toma em elevada consideração a aparência, mas o Senhor sonda o coração. Não adianta a gente falar assim, mas eu estou pedindo porque eu quero um carro novo para eu levar os irmãos para a igreja, eu quero um carro novo porque eu quero trabalhar para a obra, depois compro um carro novo e se o irmão pisar com um pé de barro dentro do carro, você já está bravo. Ou só para mostrar para os outros, igual um comercial que está passando na televisão agora, que uma criança fica, pai, mais para trás, mais para trás, mais para trás, para ficar mostrando para os amiguinhos lá da janela e a gente aplaude falando que bonitinho o comercial. Ensinando para as crianças já serem cobiçosas, invejosas. E o texto aqui está falando, cuidado que Deus está olhando, o coração, a intenção do coração. É isso que Deus está enxergando. É essa a intenção. Muito cuidado, então, com a origem dos males. Vem de nossa cobiça. Dá uma olhada no seu desejo, de onde está vindo. Por que você realmente quer isso? É isso que o autor está tratando. E o terceiro ponto aqui do primeiro tópico fala o porquê de não recebermos bênçãos. Porque às vezes a gente pede, canta na igreja, ensina, prega. A gente pede, vai ter campanha, rapaz. E às vezes não recebemos. Sabe por quê? Apesar de muitas vezes, até profetas, entre aspas, aparecerem aí, profetizando o contrário, que não, porque às vezes tem profeta aí que só profetiza, não, vá nessa tua força, continue, apesar disso,
Você fala, mas eu recebi a profecia e não recebi até hoje. Por que não recebeu? 3 motivos, está aqui na lição. Primeiro lugar, Deus não é garçom que está diuturnamente ao nosso serviço. Deus não é garçom não é pastelaria lá no céu não. Ah, dá um de queijo, Deus vai mandar. Dá uma, daqui a pouco você vai falar, agora eu quero o completo. E Deus tem que mandar o que a gente quer, na hora que a gente quer. O céu não é pastelaria. Então, em primeiro lugar, Deus não é obrigado a atender os nossos desejos. Não somos crianças mimadas. Segundo lugar, como vimos, Ele não tem compromisso com os nossos interesses mundanos. Ou seja, tem pedidos nossos, eu me coloco também nesta situação, muitas vezes tem pedidos nossos que é apenas por interesses nossos, pessoais. Não estou dizendo que não possamos fazer pedidos a Deus que são de interesses nossos. Mas tem algumas coisas que não é legal Deus dar naquele momento, ou talvez nunca vai dar. Há caminhos que para o homem parece que vão levar a vida, mas são caminhos de morte. Terceiro lugar, finalmente, quando pedimos, o pedimos mal. Pois não é a vontade divina que está em nosso coração. Não estou pedindo o que Deus quer para a minha vida, mas o desejo egoísta da natureza humana pedindo a Deus para chancelá-lo, para confirmar. Deus não está falando que a gente não tem que pedir mais. Senhor, me ajude, eu quero trocar o meu carro, eu quero trocar a minha casa, eu quero comprar isso, adquirir algo. Deus não está falando. Deus só está dizendo assim, olha os motivos do seu coração. Em primeiro lugar, a motivação que leva você a pedir isso. É isso que trata o primeiro tópico desta lição. A motivação dos nossos pedidos. E não se preocupe que se Deus ponderar a situação e ver que os motivos são puros, Ele pode não te dar, mas não porque você não mereça ou porque você não pode receber porque você é mau. Às vezes é porque Deus tem algo melhor para você também. Então peça a Deus aquilo que você deseja, coloque seus propósitos diante do trono de Deus, aos pés de Deus, mas espere Ele dizer sim ou não. Tem coisa que Ele vai falar não, e com certeza é porque tem algo de melhor para nós. Então, o primeiro tópico, a origem dos conflitos, das discórdias, está aqui. Cobiça e inveja. Segundo tópico, a busca egoísta, que é o comentário dos versículos 4 e 5 de Tiago 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Primeira parte aqui, desse segundo tópico, a busca egoísta, fala sobre adúlteros e amigos do sistema mundano. Olha que interessante. É a questão de flertar com o sistema. Aquele sistema que eu falei inicialmente, o sistema, não está falando do mundo do planeta, está falando do sistema da moda, o sistema econômico, a sociedade em si, midiática, que vive atrás da mídia, o que a televisão diz que é bom usar, como eu devo me vestir, e tudo isso daí, aqui está falando sobre isso, que eu não posso flertar com essas coisas. Eu não posso me enamorar por elas. E apesar de muitas vezes a gente gostar de algumas dessas coisas que o sistema oferece, nós temos que buscar em Deus se essas coisas farão bem para nós. Porque senão vai se tornar apenas uma busca egoísta. Tiago aqui está se referindo às más atitudes. Quais são essas más atitudes do mundo, do sistema? Veja se você não concorda comigo. Inveja. É isso que o mundo prega, inveja. Cobiça, deleite carnal, pelejas, disputas, guerras, que são as brigas. É isso que caracteriza o sistema presente deste mundo. E o Tiago está falando assim, não adianta nos igualarmos a esse sistema. Deus não vai levar a sério a nossa oração. Os que flertaram com tal sistema fizeram-se inimigos de Deus. E é isso que o Tiago está tratando no período dessa igreja. Falando, vocês estão se fazendo inimigos de Deus. Opa! Ponto 2. Inimigo de Deus. Essa frase é séria. Inimigo de Deus? O que seria isso? Quando ele trata aqui do termo adúlteros e adúlteras, a primeira coisa, pensamos, que ele está se referindo é quando Deus disse ao povo de Israel, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que ele era o único Deus, só ele deveria ser adorado, servido.
E o povo teve um certo flerte, um certo enamoramento com Baal, Aserá e outros deuses da época. Adulteraram com esses deuses. É isso que Deus está dizendo aqui, através de Tiago, no capítulo 4. Que nós estamos nos fazendo, às vezes, como Israel, naquela época do Antigo Testamento, adulterando a nossa adoração, a nossa busca. A amizade com Deus e com o mundo transformará as pessoas em inimigas de Deus. Não tem como servir a Deus e a Baal. O próprio Senhor Jesus disse isso, porque eu vou odiar mais a um, vou servir e amar mais o outro, ou vou servir mais a um do que o outro. Não tem como ter o coração dividido. Eu me torno um adúltero espiritual. Não tem como eu colocar a minha adoração a Deus, se eu vou adorá-lo ou não, dependendo da minha conta bancária, dependendo do que está acontecendo com a minha vida financeira, ou com os meus bens, se eu tenho ou não tenho, se eu possuo ou não possuo. Isso não pode condicionar a minha maneira de adorar. E é isso que o Tiago está tratando aqui, no segundo ponto do segundo tópico. E no terceiro ele termina falando, o espírito tem ciúmes. É muito interessante isso. Ó. Esse ciúmes aqui é no sentido de, ele é zeloso. Ele zela por nós. E sabe por que ele zela por nós? Vamos dar uma olhada em 2 aos Coríntios, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 21 e 22. Que diz assim, ó, 2 aos Coríntios 1, 21 e 22. Ora, é Deus quem faz com que nós e vós permanecemos firmes em Cristo. Olha que lindo, hein? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e fez habitar o seu Espírito em nossos corações como garantia de tudo o que está por vir. Ele nos ungiu, nos selou com propriedade. Nós somos propriedades dele. Então não tem essa de, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Deus tem muito a ver com a tua vida. Deus tem zelo por você. Deus quer cuidar de você. Deus está cansado de ver a competição com o mundo. A gente competir e colocar o mundo, os amores que nós temos, as coisas do mundo, no patamar mais alto dos nossos corações. Por isso que lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, o apóstolo Pedro ainda diz assim, ó, porém vós sois, olha que lindo, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. 4 características importantes. Propriedade exclusiva. Não tem como dividir com o mundo. E qual é o propósito de sermos geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo, propriedade exclusiva de Deus? Qual é o propósito disso? Cujo propósito é, olha que lindo o propósito nosso, proclamar as grandezas, não do mundo, não as grandezas materiais, as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a maior grandeza, é ter saído desse mundo de trevas, é não nos deixar dominar por eles. Por isso o autor, Tiago, confronta o pessoal daquela época, chamando eles de adúlteros e adúlteras, mandando eles parar de flertar com essas coisas do mundo. É isso que ele está trazendo para nós aqui nessa lição. É isso que vemos aqui no segundo tópico. E no terceiro e último tópico, ele trata sobre a busca da autorrealização. Que aí já é uma explicação dos versículos 6 até o versículo 10. Que diz assim, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele, o diabo, não é Deus não, e o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, de mente dividida, purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e ele vos exaltará. Vamos falar um pouco sobre essa busca da autorrealização. Na primeira parte ele fala sobre humilhando-se perante Deus. Está falando que você tem que ficar se humilhando diante das pessoas? Não, falando diante de Deus. Ou seja, uma vez que o Espírito Santo está me chamando a atenção
Uma vez que o Espírito Santo está me admoestando como o autor está dizendo aqui, eu tenho a promessa de que Ele vai me dar maior graça. A graça é maior do que isso que a gente deseja apenas aqui nessa terra. Deus tem graça muito maior. A gente tem que vencer essa imitação do mundo, esse conformismo com as coisas da terra, essa disputa uns com os outros. E é interessante que o texto fala assim, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Todo mundo tem soberba, não adianta. Falar assim, eu não tenho soberba. Todo mundo tem um pouco de soberba. O que precisamos fazer é colocar a soberba sob controle. A gente tem que colocá-la ali no lugar dela, para que ela se torne apenas um escravo, o nosso escravo, e não nossa dominadora. Humilharmos-nos diante do Senhor é reconhecermos quem somos à luz da admoestação dele. Não à luz do que eu acho, do que a televisão está dizendo, o que Deus tem te falado, o que Ele tem admoestado a você, é conquistar tudo e passando por cima de todos? É o famoso, sou crente na igreja, vai lá no meu trabalho, eu sou vendedor, eu sou negociante? Não é isso que a Bíblia ensina, não. Se humilhar na presença de Deus é reconhecer o que somos, à luz do que Ele está ordenando, à luz das correções dEle. É acolher com humildade o confronto do Senhor. É aceitar o que Deus está te falando, baixar a cabeça e dizer, sim, Senhor. O arrogante, o soberbo e o ganancioso nunca terão essa atitude. Por isso eles vão ser abatidos. Por isso que a Bíblia fala que eles vão ser abatidos. Deus vai abater os soberbos. Agora os humildes, Deus exalta. Aí ele diz assim, resista ao diabo e ele vai fugir de vocês. Resistir ao diabo significa não desejar as mesmas coisas que essa falsa sabedoria anda oferecendo por aí, não. Isso é resistir ao diabo. Resistir ao que andam colocando aí na televisão, que você tem que comprar, tem que ter, tem que ser. Eu estou falando aqui para você ser pessimista na vida, não. Aceitar a sua situação e falar, nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, não posso conquistar, não. Mas você tem que ser mais realista, pôr o pé no chão. Você hoje está vivendo que período da sua vida? Financeira, econômica, espiritual, ministerial, social? Parta disso em diante. Não tente ser o que você não é. É isso que o Tiago está falando. Por competição. É vencer as paixões. Isso é resistir ao diabo. Vença as paixões. Esses impulsos de querer comprar sem poder. De querer ter sem ser antes de ter. Vença isso. É não almejarmos a posição dos mestres orgulhosos e soberbos. Eu não quero ser igual a eles. Eu quero ser diferente. Segundo lugar, convertendo a soberba em humildade. Vamos converter nossa soberba? Vamos transformá-la em humildade? Se o orgulhoso e o soberbo decidirem-se por se chegarem a Deus, o Senhor lhes será propício. Deus não está falando aqui que vai jogar fora. Só se permanecer na soberba e na cobiça, não é nem Deus que lança fora. A própria pessoa está se lançando de Deus. Mas se voltarem para Deus, Deus vai ser propício, vai ser favorável. O que precisa acontecer é um verdadeiro arrependimento. E eu quero falar sobre isso. Arrependimento. Lá em Atos dos Apóstolos 26, Atos capítulo 26, o versículo 20. Atos 26, 20, a palavra de Deus nos diz assim, 26, 20. Preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, e depois em toda a Judéia, e igualmente aos gentios, admoestando que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento. Olha o que o apóstolo Paulo está falando, que pregou para o pessoal lá, que estava em Damasco, Jerusalém, depois a toda a Judéia, aos gentios. Olha o que ele falava, arrependei-vos e convertei-vos. E mostre frutos dessa conversão. Para nessa palavra aqui, arrependimento e conversão. Primeiro, arrependimento. Vamos falar sobre arrependimento. Arrependimento é diferente de remorso. Vamos pensar em Pedro e em Judas Iscariotes. Pedro se arrependeu quando ele negou Jesus 3 vezes.
Judas Iscariote sentiu um mero remorso. O arrependimento verdadeiro, ele tem 3 passos. O arrependimento mesmo. O arrependimento ele tem um lado ou passo intelectivo. Ou seja, para eu me arrepender, eu tenho que entender que eu estou errado. A Bíblia mostra onde eu estou errado. Então tem um lado intelectivo. Não tem essa de falar, Senhor, que amanhã eu amanheça não gostando mais do que eu estou fazendo de errado. Mas você sabe o que está de errado, realmente? Quem foi que te falou que aquilo está errado? É a Bíblia vai te mostrar. Então tem um lado intelectivo do arrependimento. Eu tenho que saber que está errado. E a Bíblia mostra o que é mundanismo, o que é seguir o sistema do mundo. Então, primeiro tem o lado intelectivo. Sei que estou errado. Sei que errei. Tem o segundo passo, o segundo lado, que é o lado emotivo. Sentir tristeza. Tem gente que conta sobre o passado com uma alegria, quando eu matava. Não deve sentir tristeza pelo que fez. E não é mentir, é sentir tristeza mesmo. Arrependimento é, sei que errei e não gosto do que fiz. Se eu pudesse, eu mudaria tudo. Mas como eu não posso, eu vou usufruir disso daqui para mostrar o que não deve ser feito. Então tem um lado intelectivo, tem um lado emotivo, e o arrependimento tem o terceiro lado, que é o lado ativo. Sei que estou errado, primeiro passo. Sinto tristeza pelo erro, mas terceiro passo. E o lado ativo? Sai dessa situação. Começa a agir de maneira diferente. Aí esse lado ativo é o que é chamado de conversão. A palavra conversão é mudança de rumo. É você fazer de forma diferente. Você dar a chance de Deus trabalhar o seu caráter. Vamos lá. Pedro Iscariotes. O apóstolo Pedro. Neguei. Fiz errado. Chorou amargamente e voltou aos pés de Cristo. Voltou porque ele queria mudanças. Ele queria atuar de maneira diferente. Judas Iscariotes. Tá bom. Errei. Jogou as moedas fora. Tirou para longe. Chorou. Se apavorou com a situação. Mas foi se matar. Foi se matar porque ele não se deu a chance. Ele não atuou mostrando conversão. E é isso que Tiago está falando aqui. Para eu vencer a cobiça, para eu vencer a soberba, eu tenho que entender onde está o meu erro, onde está a minha soberba, eu tenho que sentir tristeza por isso e eu tenho que atuar de maneira diferente também. Atuação é decisão. Eu não vou acordar no outro dia com vontade de fazer tudo certinho, às vezes. Mas eu vou lutar contra os impulsos, as paixões que Tiago está tratando aqui, tá bom? Por isso quando ele fala aqui, o apóstolo Paulo fala em Atos 26, 20, ele fala assim, arrependei-vos e convertei-vos, ele está usando 2 palavras gregas. Esse arrependimento aqui é o metanoia, do grego metanoia. Arrependimento que é mudança de sentimentos, mudança de pensamento. Muda o que você sente, muda o que você pensa. Aí ele fala epistrefen, do grego. Então ele fala metanoia epistrefen. O metanoia arrependei-vos. O epistrefen é convertei-vos, conversão. Essa conversão é no sentido de mudança de atitude. Agora eu vou mudar minha ação. Muda aqui que você vai mudar o que você faz. Para de teimar com Deus, para de teimar com a Bíblia. Esta é a atitude genuína de um verdadeiro arrependimento. É o lado intelectivo, é o lado emotivo e é o lado ativo do que eu vou fazer. E o terceiro e último ponto dentro do terceiro tópico é humilhai-vos perante o Senhor. Ao abrir mão de nossa autorrealização, sob as perspectivas mundanas do egoísmo, olha que lindo, do individualismo, da soberba e da inveja, quando você abre mão de autorrealização baseado nisso daqui, aí sim vamos ser pessoas satisfeitas e realizadas com o dono da vida. Sabe por que a gente não se sente, às vezes, satisfeito e realizado? Porque a gente coloca coisas como base. Elas se tornam a base da nossa alegria, até da nossa maneira de servir a Deus. Eu sirvo a Deus quando tudo vai bem, em algumas áreas. Quando tudo não vai bem, eu começo a não servir a Deus de forma legítima que eu devo servi-lo. E é isso que Jesus está ensinando para nós não fazermos em Mateus 6,33, quando ele fala assim, ó, buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essas coisas que o vestir, o comer,
que ele está falando aqui. Essas coisas vão se tornar apenas acréscimos quando a gente busca em primeiro lugar o reino de Deus. Quando está falando aqui, ó, e essas coisas serão acrescentadas, não é uma promessa de que assim que eu começar a buscar o reino de Deus, Deus vai suprindo automaticamente toda a sua necessidade. Ele só está dizendo assim, vai mudar a minha visão. Eu vou enxergar essas coisas como acréscimos, não mais como base, porque a base da minha vida é o reino de Deus. Eu busco Ele em primeiro lugar. E a roupa, e o carro, e a casa, isso são acréscimos. Isso não está em primeiro lugar. Não que eu não queira essas coisas, mas isso não é o primeiro lugar. Isso não condiciona a minha adoração e o meu serviço a Deus. E, por último, um texto muito interessante aqui, para fecharmos esse terceiro tópico e irmos para a nossa conclusão, se encontra lá em 1 Pedro, que está aí na nossa revistinha. 1 Pedro 5,6, que diz assim: sendo assim, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo dele, no tempo certo. A partir dos ensinamentos do Senhor Jesus, é que vamos desfrutar da verdadeira felicidade em Deus. Exaltação fora de tempo, fora do tempo de Deus, gera soberba. E a soberba gera ruína, gera queda. É no tempo de Deus. É não apressar as coisas. É tomar cuidado para que a nossa autorrealização não bata de frente com os propósitos que Deus tem nas nossas vidas. Esse é o perigo da busca pela autorrealização humana. Ao invés de buscar a autorrealização meramente humana, busque em primeiro lugar os propósitos e projetos de Deus para a sua vida. Essa foi a nossa reflexão sobre a nossa lição de número 10 da revistinha CPAD, do terceiro trimestre de 2014. É uma contribuição que a Faculdade Hillel de Teologia está dando para os professores que usam essa revistinha, muito interessante. E estamos aí, outras lições também faremos comentário. E está aqui os nosso site, nossa página no Face, nosso e-mail. Caso você queira também estudar teologia conosco, estamos aí com os nossos vestibulares abertos, agora só para janeiro, tá, início do outro semestre, e todos os meses de janeiro e julho temos nossos vestibulares abertos. Deus abençoe vocês e boa aula no dia 7 de setembro de 2014. Amém.